Então, então nós temos esse do som, que é para trabalhar com ele. Eu queria trabalhar com vocês agora, né, fazer um experimento simulado, onde nós vamos escolher aqui qual experimento que nós vamos fazer dentro desse site aqui. Ó. É um site que eu já tinha até colocado no, no, plano, no plano de ensino. Tá? Eu vou colocar aqui no chat aqui, ó. Pra vocês poderem entrar. Tá dentro do chat aí. Tá? São essas animações, esses applets, em que a gente pode fazer algum experimento. Né? Então, nós vamos escolher 2, 3 experimentos e ver o potencial que ele tem para o ensino, tá? O potencial que tem para o ensino. Vocês podem usar por vocês mesmos que tipo de experimento que a gente possa fazer, né? Então, eu gostaria que nesse caso aqui, nós vamos escolher aqui um rol onde cada um vai fazer um experimento diferente. Então, não vai ter repetição, tá? Aí eu vou fazer uma lista aqui, qual é o experimento que cada um vai fazer entre vocês, tá? Então, não vai ter repetição. Eu tenho aqui as pessoas que estão ouvindo, mas você tem todos os participantes sem haver repetição, tá? Então, esses primeiros aqui de movimento, como esses aqui a gente já trabalhou, essas coisas aqui, esses aqui não, tá? Então, nós vamos trabalhar desse princípio de alavancas em diante, né? Um experimento que seja interessante através desses tipos de simulação, onde nós vamos simular um experimento em que você vai fazer todo um relatório explicando e como que você pode fazer um roteiro para você usar tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Aí cada um vai escolher um diferente. Aí nós vamos postar aqui o que cada um escolheu, não pode haver repetição. Então quem escolher primeiro tem, quem correr na frente tem o direito de escolher primeiro, né? Tá bom? Aí a gente vai fazer uma lista com cada um. Eu posso criar já um, né? Como é que a gente faz aqui? Pedro, foi você que criou essa sensibilidade, como é que você pôs aqui? Você criou e gravou aqui? Foi, né? Não, não fui eu não, mas eu acho que eu sei como é que faz. Não, então não, eu faço aqui agora então. Eu pensei Ah, que você. beleza. Ixi, errei isso. Eu tenho que criar uma. Não LibreOffice. Só que eu quero um arquivo novo, planilha. Aí eu vou pôr aqui essa planilha, tá? Aí depois eu vou gravar essa planilha e nós vamos colocar aqui assim, tá? É, experimento, experimento virtual, tá? Dessa página aqui, tá bom? Dessa página. Nome do estudante, tá? Aí vocês vão pôr o nome de vocês aqui e o experimento escolhido. Tá? Eu vou dar um exemplo hoje. Esse que eu dei o exemplo hoje não pode, né? Esse já está sendo escolhido pelo Paulo Brito. Ok? Aí nós vamos escolher e nós vamos pôr aqui. Então, eu vou salvar como dentro de Dropbox, dentro de tópicos especiais de ciências, experimento. Oxe, não, isso aqui. Experimento virtual. Tá? E oxe, eu tinha que tá como ODS, né? Peraí. Tem que ser XLX. Aí vocês vão dizer se vocês acessam lá. Eu vou salvar lá
salvar como XLX. Então, vou apagar aqui e vou carregar ele aqui, arquivos. Tópicos especiais. Experimento virtual. Acho que apareceu aí, não apareceu? Apareceu. Isso. Então, eu vou fazer um experimento aqui hoje. Nós vamos simular um experimento. Esse experimento que eu fizer aqui não vai valer. Tá? Vocês não podem escolher ele. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu escolher aqui um de ondas, eletricidade, dinamitismo. Ó, tem muito, gente. Nossa, tem muito bacana aqui de cores, ó. Cores. Telescópio de Kepler. Teorema de Pitágoras. Nós temos de motor aqui, um complicado. Mas eu vou escolher um lá de trás. Bem simples. Cadê o impulso? Esse, ó. Ludião. Então, esse aqui é o Ludião, é um experimento que dá até para você fazer com garrafa PET, tá vendo? Como é que faz o experimento aqui? Primeiro põe a água. Ah, não, tá bom. Então, o que eu tenho que ter? Aqui eu estou apertando. Ó, estou apertando a água. Então, esse é um experimento que dá para ser feito, ele está simulando, mas você vê que ele é um experimento. Então, como você pode fazer um experimento remoto, né, chamado Ludião, e aí depois você tem que ter toda a explicação do Ludião, né, onde você tem uma garrafa PET e você tem aqui um conta-gotas e uma garrafa com água. Então a primeira coisa é encher a garrafa PET até a borda com água. Uma garrafa PET transparente. Tá? Aí eu vou pegar, no passo 2, olha lá o que eu fiz. Eu peguei o conta-gotas, mas eu enchi ele só até metade, tá vendo? O conta-gotas só tá com água até metade, né? E ele tá boiando. Aí no 3, eu aperto a garrafa. Aqui é o quanto que eu aperto a garrafa. Aqui eu estou apertando muito a garrafa, aqui eu estou apertando pouco a garrafa. Quanto mais eu vou apertando, olha o que acontece dentro, não sei se vocês conseguem perceber, lá dentro. E isso é interessante porque aí você vai explicar o porquê que o submarino sobe e desce ali de acordo com a pressão. Né? Então, você tem que fazer uma explicação disso aqui. Então, não adianta só fazer o experimento, você tem que dar uma explicação do porquê que isso está acontecendo no seu experimento. Aqui eu não vou fazer todo o relatório, que não vai dar tempo. Deixa eu pegar aqui um local para a gente fazer contas aqui. Então, nova página depois. Vou mostrar o que é que eu estou fazendo ali. Então, o que é que você tem dentro da garrafa? Né? Olha lá, você tem a garrafinha PET, ela está fechada. E lá dentro você tem o... Só que não precisava estar torto assim, né?
Aí você tem aqui, ó, olha a quantidade de água que tem aqui. Ó. Ela tem água até aqui. Ó. Quando você não aperta a garrafa, ela está boiando. Ó, você não aperta a garrafa. Você vê que ela... Cadê? Você vê que ela está com água... Ixi. Não, você vê que ela está... Não, para. Você vê que ela está com água até aqui, ó. Oxi, ele não deixa. Fica quieto. Ó, você vê que ela está com água até aqui, ó. Tá? Aí quando eu aperto um pouquinho, ó, não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó, que a água está entrando dentro do conta-gotas, ó. Aqui só tem um espaçozinho aqui sem o conta-gotas. Porque o que aconteceu diferente? Você vê que eu estou apertando a garrafa. O que está acontecendo então aqui? Aí você tem, esse consiste o experimento. Se você fizer esse experimento, isso aqui, se você fizer esse experimento assim ao vivo, junto, isso você explica bastante questão. Vocês devem ter feito um experimento similar a isso em natureza e energia, não foi? Acho que foi, não foi? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Ah, tá. Sobre esse experimento? Não sei se vocês já fizeram esse experimento. Você vê que ele tem água aqui, ó. Quando eu fechei a garrafa, qual era a pressão que estava aqui dentro da garrafa? Na borda da garrafa aqui. A pressão atmosférica. Tá? E qual é a pressão que está aqui dentro da água? Né? Ela está... você tem todo... Além da pressão atmosférica aqui, você tem o peso da coluna de água. Né? Então, quanto mais fundo, maior a pressão. Quanto mais em cima, menor a pressão. Quando isso aqui está aberto. Quando isso está aberto. Quando você fecha, fechou, você não tem mais contato com a atmosfera. Né? Você não tem mais contato com a parte externa. Né? Aí, o que você tem? Você tem, é claro, como você está com a garrafa aqui, obviamente que a parte mais alta tem uma pressão maior que mais embaixo. Quais são as forças que estão atuando no sistema? A força peso, que tenta derrubar ela para baixo. E quanto mais se aperta, mais líquido entra, maior a força peso. A força peso vai aumentando, porque vai entrando líquido dentro dela. Então vai aumentando a força peso. E o empuxo como um todo, continua a mesma coisa. Você vê que o conta-gotas aqui embaixo, ele é aberto. Pode entrar água aqui dentro. Se você fechasse aqui e não pudesse entrar água aqui dentro, não ia funcionar. Né? Porque não teria como entrar água ali dentro. Tá? Isso você pode fazer também com aquele embolo de injeção. Né? Embolo de injeção. Mas acho que o conta-gotas é mais fácil você pegar em alguma coisa da sua casa, aí alguém está tomando algum remédio antigo, né? Ou esses embolos de injeção também. Né? E aí o que você tem então? Além disso aqui, você tem toda a pressão, né? A pressão que a água faz. A pressão que a água faz. Né? Como um todo, quando ela está no mesmo nível, a pressão é igual. Né? Não sei se vocês lembram lá, mas lá em natureza e energia, que quanto mais fundo, maior o peso da coluna de água. Né? Então você vai ter uma diferença de pressão, porque a pressão aqui em cima é menor do que a pressão aqui embaixo. Né? De tal maneira que essa diferença de pressão, né, como a pressão aqui embaixo é maior, ela empurra com maior força para cima do que a pressão aqui de baixo. E essa diferença é o chamado de impulso. Né? O impulso está justamente associado, né, com o volume do líquido deslocado. E você pode dizer porque, por exemplo, se você estiver no espaço sideral, né, que não tem força gravitacional, não vai ter esse processo de impulso. Né? Porque quando você aperta, isso aqui não vai funcionar no espaço. Né? Isso aí não vai funcionar no espaço.
Até um experimento, você pode pedir um astronauta para ele fazer o experimento lá dentro da Estação Internacional Espacial. Né? Ou você entrar dentro de um elevador, né, e fazer o experimento enquanto estiver em queda livre. Né? Ou pula de paraquedas, pula sem o paraquedas, puxa o paraquedas só depois, enquanto tiver queda livre, você leva um ludião desse e faz o experimento. Como isso é mais complicado de fazer, né? Então você tem que o empuxo, né, ele vai ser o peso do líquido deslocado. Isso te mostra lá, e você pode fazer toda a demonstração que o empuxo está associado com isso. Então você vai ter a força de empuxo para cima e a força peso para baixo. Quando elas estiverem iguais, ela fica parada. Né? Só que esse peso do líquido deslocado, quando você aperta e entra líquido aqui dentro, você está aumentando o peso. Então, quando você está lá em cima e ela está boiando, né, ela fica batendo na tampa. Né? No que ela bate na tampa, você vai ter que o empuxo é menor que o peso. Aí a tampa compensa isso, empurrando. O peso está puxando para baixo, o empuxo para cima, e a tampa começa a empurrar para baixo, até aquele equilíbrio. E quando ela está no meio do caminho, ela vai entrando em equilíbrio. Então, olha lá. O mais interessante é que você pode até pensar assim, ora, mas por que ela não está com esse tanto aqui, ela não está em equilíbrio, cai embaixo ou ou no meio, né? Se é só o peso do líquido deslocado. Será que é só isso mesmo? Né? Essa diferença de pressão, ela se propaga em todo ele quando eu aperto a garrafa? Essa diferença de pressão? Então, são pesquisas que dá para ser, todas elas elaboradas nesse sentido aqui. Né? E você vê, então, que é um experimento simples de ser feito, né? Ele está simulando aqui um experimento que dá para ser feito em casa, né? Ou no laboratório, na escola. Né? E se a pessoa duvida, vai lá e faz o experimento. Então, bem feitinho, simples, né, para ser colocado. Então, esse aqui não pode ser explorado, tá bom? Ok? Isso chama do ludião. Esse aqui da água, esse da pressão hidrostática é interessante, eu não vou fazer aqui, que a gente já fez um desses. Vamos escolher. Todos esses aqui, tem vários experimentos com água aqui, que são muito interessantes, em que dá para você fazer em casa, né, com experimentos em casa. Né? Isso aqui é uma garrafa, você tem uma água que tem furos diferentes, né? Aonde que ela pode ir. Né? Então, esse aqui a gente não vai explorar aqui não. Eu deixo quem quiser explorar alguns desses aí. Vamos lá na frente, um de astronomia. O que é esse aqui? Vamos fazer um de eletricidade aqui. O que é isso aqui? Ó, esse aqui. Indução eletromagnética. Indução eletromagnética. Então, eu vou pôr lá no nosso... Esses dois aqui não pode mexer, tá? O ludião e indução eletromagnética. Ninguém pode escolher esses, tá bom? Experimento virtual. Eu vou pôr aqui que o Paulo Brito já escolheu. Olha lá, experimento escolhido. Né? Paulo Brito, ludião. E indução eletromagnética. Tá? Esses ninguém pode escolher, tá? Aí vocês vão pôr lá qual que vai ser escolhido, só para eu saber
o que cada um escolheu, tá? Então, o que esse troço aqui faz? Não sei. Estou abrindo ele. Eu estou vendo aqui uma bobina e lá dentro tem um ímã. Aqui é o norte do ímã, aqui é o sul do ímã e aqui é um miliamperímetro. Então, eu posso despolarizar, colocar o norte dele para cá ou o norte para cá. O que é esse menos? É visualizando o que acontece com a corrente elétrica. Eu vou agora oscilar ele. Ó. Como é que eu oscilo ele? Oxi, como é que funciona isso aqui? Tem que ter algum jeito aqui de mexer isso aqui. Eu tenho que clicar nele e mexer, né? Então não preciso. Tenho aqui um ímã, eu seguro ele e mexo. Ó. No que eu mexo, olha o que acontece com o miliamperímetro. Ó. E se eu ficar aqui, ele fica oscilando. Se eu estou aqui e aproximo, ele fica negativo. Se eu faço aqui, fica ao contrário, tá vendo? Ó? Se eu tiro para a direita, se eu entro para a esquerda. Se eu tiro para a esquerda, se eu entro para a direita. Ou seja, esse ímã aqui e aqui ele está mostrando o que acontece com as cargas elétricas. Ó. As cargas andam, ó. Tá vendo? Aí você pode fazer esse experimento em casa. Só que em casa esse experimento é mais difícil, porque você tem que ter um miliamperímetro. Dá para fazer lá no laboratório da física. Né? E você tem aqui uma bobina. Então você enrola uma bobina mesmo com fio, né, desse jeito, coloca o miliamperímetro, que é um sensor que mede corrente elétrica, e você pega essa bobina e fica mexendo com ela. No que ela mexe, aquela antena, aquele ponteiro, ele mede uma corrente elétrica. Né? Então, você vai explicar isso por indução eletromagnética. Se eu saio, ele vai para a esquerda. Se eu entro, ele vai para a direita. Vamos inverter o polo. Se eu saio, ele vai para a direita. Se eu entro, ele vai para a esquerda. Fica o contrário. Né? E com isso, você pode até pensar assim, aqui é o polo norte. Então eu estou saindo do norte. Ó, no que eu saio, a corrente fica negativa. Né? Isso quer dizer que quando você está rolando ali assim, ó, ele está correndo uma corrente negativa nesse sentido. É como se fosse uma corrente positiva nesse sentido. Né? Ó. Então ele está fazendo uma corrente negativa nesse sentido. Então, como o norte está para lá, ele está fazendo uma corrente negativa nisso aqui. É como se ele criasse um campo ao contrário, como se ele estivesse criando um campo magnético contrário ao movimento que o criou. Isso é uma forma de a gente chama de inércia magnética. É uma outra maneira de se chamar. Então, é um experimento que você pode refazer no laboratório e ele está falando assim, ó, como agora em época de pandemia não dá para a gente ir lá no laboratório, isso aqui é verdade. Aí você pode até falar assim, mas isso aqui é uma verdade ou uma simulação? Obviamente é uma simulação. Né? Eu posso estar enganando vocês e se for lá no laboratório fazer o experimento de verdade não dá certo. Né? Mas a gente já fez várias vezes esse experimento no laboratório e dá certo, né? Em que você tira e coloca. Né? Uma outra maneira de fazer esse mesmo experimento aqui
em casa de forma simples, né, é você fazer isso aqui. Ó. Pegar um copo de plástico, né, pegar um fio e enrolar esse fio, enrolar uma série de voltas aqui, um fio finozinho, né, e aqui está o fio. Você colocar isso aqui, ó, num LED, né, um LEDzinho, consome pouca energia mesmo, e coloca aqui um ímã aqui embaixo, sabe aqueles ímã de antigo que se tem de caixa de som estragada? Você arranca ele e coloca ele aqui embaixo. Né? E você pode pegar essa caixa de som aqui e aproximar ou descer. Uma outra maneira de fazer isso é, no fundo, você colar no fundo o tal do ímã. E você colocar a bobina aqui. Ó. E aqui você pode pôr um LED. E aqui você fala. Aqui é a sua boca, o seu nariz, o seu queixo. Tá? O nariz está feio, não tudo bem. Aí você fala. No que você fala, você joga vibração sonora aqui dentro. Esse ímã que está aqui dentro, ele vai ficar variando, vibrando. E no que ele vai vibrar, ele vai criar uma corrente elétrica que vai vibrar. Então você tem essa ideia, você já projetou um microfone, né? Em que, dependendo do jeito que você fala, você mexe esse fundo, e esse fundo, ao mexer, ele cria uma corrente elétrica variável de acordo com o som. E você pode fazer, então, ver a luz acender de acordo com a batida que você está tendo aqui. Você põe perto de uma caixa de som, um batidão, e você vai ver a luz piscando de acordo com isso. Né? Então você vê vários princípios físicos de dispositivos que funcionam a partir da indução eletrostática. Né? A partir da indução eletrostática. Imagine que isso aqui está no fundo do copo, e quando você fala aqui, o fundo do copo fica oscilando, e no que ele oscila, né, ela vai depender, ó, você pega, ó, rápido, oxi, e quanto mais rápido, maior a oscilação, né? Quando você faz devagarinho, muito pequeno, mesmo que você faça, ó, grande, ó, não adianta, só se for muito rápido é que, então você vê que depende da taxa de variação do campo magnético no interior da bobina. Tá? E a partir daí você pode inventar uma série de dispositivos. Você vê assim, vibração mecânica, né, que está ligado ao fundo do copo. Essa vibração mecânica faz uma vibração elétrica no fio. Né? E você pode então amplificar esse sinal e depois jogar para uma caixa de alto-falante e você ter o seu sinal amplificado. Né? Então, são os caras, quando descobriram essa indução eletromagnética, chegam os engenheiros, os inventores, e começam a inventar mil e uma maneiras de fazer o experimento. Tá? Então, como é que eu iria fazer um relatório disso aqui? Eu iria dizer assim, processo de indução eletromagnética. Faço toda a demonstração do que é o fio, né? Aí você tem que lembrar lá da parte de eletromagnetismo e mostrar lá nas leis de Maxwell, não sei se vocês estudaram isso em teoria eletromagnética, em teoria em eletricidade e magnetismo, né? Que você tem que, dado uma região, e aqui entra um campo magnético, isso aqui você tem uma determinada área, e você vai chamar de fluxo magnético a quantidade de B que passa de campo magnético que atravessa essa área. A gente chama isso de fluxo magnético. O que o Faraday observou é que se houver uma variação
do fluxo magnético com o tempo, ele gera uma diferença de potencial, né? Uma diferença de potencial é medida em volts, né? Uma diferença de potencial. E isso os caras observaram na época, né? Aí logo depois dá toda a proposta da teoria da eletromagnética no século XVIII, no século XIX. Né? Em 1820, por exemplo, Ampère descobriu que uma corrente elétrica mexia no ímã, gerava um campo magnético à sua volta. O Faraday, em 1850, por aí, antes disso, 1840, por aí, ele descobre esse problema aqui da indução eletromagnética, né? Ou seja, uma variação do fluxo magnético ou campo magnético que atravessa a área dá surgimento a uma corrente elétrica. Ora, o Ampère tinha descoberto que uma corrente elétrica gera um campo magnético. O Faraday descobre que um campo magnético variável no tempo gera uma corrente elétrica. Então, aí que o Maxwell pensou, ora, um campo magnético variável no tempo, ou seja, a derivada dele é diferente de zero, que ele varia, implica no surgimento de um campo elétrico. Se esse fluxo magnético variar de forma variável, né, ele cria um campo elétrico variável no tempo. Um campo elétrico variável no tempo dá surgimento a uma corrente elétrica que dá surgimento a um campo magnético. Mas se ele está variando, é um campo magnético variável no tempo que gera um campo elétrico variável no tempo que gera... isso aqui é uma onda eletromagnética. E daí surge a ideia da onda eletromagnética. Uma coisa gerando a outra. E ela vai se propagando no espaço, levando informação. Aí quando o Maxwell saiu dos resultados das equações dele, e a velocidade que saía de propagação era igual à velocidade da luz na época, aí ele falou assim, olha, isso não é coincidência, a luz é uma onda eletromagnética. O cara foi audacioso, né? E a partir daí, então, 30 anos depois das teorias de Maxwell, é que o Hertz, né? Acho que é Friedrich Hertz, esqueci o primeiro nome dele. O Hertz, ele confirma as ondas eletromagnéticas. E em menos de 10 anos, os caras já começam a inventar o telefone, o telégrafo sem fio, o telefone, logo depois o rádio, a televisão. Começa então a surgir uma infinidade enorme de aparelhos baseado nessa teoria. Mostrando então que a teoria era bastante robusta, porque podia ser prever comportamentos, né? E você começa tudo dessa maneira aqui, ó. Você pode mostrar então, né, para a pessoa que é um ímã, né? E isso aqui é o que está dentro lá no Itaipu, né? Lá no Itaipu está essa maneira. Como é que funciona lá no Itaipu? Você tem tudo isso, você pode explicar por aqui. Você tem a água caindo aqui, a água faz uma roda d'água girar. Essa roda d'água então tá ligado uma bobina. Essa bobina então está girando. Então você pode fazer o ímã variar ou a bobina ficar girando em torno, né? Então você tem você imagina que você tem aqui um dispositivo, um ímã parado, né? E aqui a bobina. E essa bobina ela pode entrar ou sair. Ou você pode pensar em alguma coisa assim. Ó. Você tem aqui uma bobina. Como é que é? Não, assim. Uma bobina. E aqui você tem um ímã. Esse ímã está ligado num eixo. Imagine que esse ímã aqui está girando. No que ele está girando, o norte aqui está vindo para cá e o sul está vindo para cá. Aí então aqui assim, ele está saindo e o norte está entrando. Está saindo, está entrando, está saindo, está entrando. Ele cria uma corrente alternada aqui dentro, né? E quem vai fazer ele se girar aqui? Essa está ligada nesse eixo, né? Nesse rotor que a água bate, gira e transforma isso em corrente elétrica. Se transforma então energia mecânica de queda em giro daquele círculo aqui do gerador, que vai fazer um ímã girar, que vai estar perto de uma bobina,
que gera uma corrente elétrica e chega até a nossa casa. Né? Grosso modo, é isso que acontece lá no Itaipu, que acontece em qualquer riacho. Por isso que o engenheiro, quando vê uma queda d'água, a primeira coisa, oxe, tem um potencial elétrico aqui enorme. Não só a queda d'água, o próprio rio correndo, né? Existe, aí é claro que é de pouco valor, né? Você tem um rio no fundo da sua fazenda lá e tem um fluxo de água, se você colocar lá assim uma bobina, um rotor que vai ficar girando, igual a roda d'água girando, e ele gera corrente elétrica, você pode fornecer energia elétrica para sua casa, né? E às vezes de pequeno porte, né? Para alimentar só a sua casa e sem grandes transtornos e sem grande impacto ambiental, como uma grande usina hidrelétrica teria, né? Você poderia ter projetos nesse sentido que pode ajudar bastante o homem do campo, porque você não precisa levar a eletricidade até lá. Às vezes ele tem energia ali do lado da casa dele, num rio que está passando e que pode fornecer. E tudo isso aqui você pode ser explorado em experimentos simples desse aqui, né? Um experimento simples desse aqui, né? Por que ele fica andando para baixo assim? Tá? Então, são experimentos que você pode fazer, né? Simular com o seu aluno em sala de aula e explicar uma série de normas de fenômenos. Você vê que um experimento simples desse eu posso falar de microfone, como é o princípio de funcionamento de um microfone, posso falar como é que é o princípio de funcionamento de um gerador, né? E assim por diante. Certo? Você vê que eu cheguei a mostrar umas equações aqui, mas eu não preciso nem falar de equação. Isso é o que a gente chama de educação científica, sem atormentar a cabeça dos guris. Né? Sem atormentar a cabeça dos guris. Mas você, como professor, tem que ficar com a cabeça atormentada. Tem que entender mais do que os seus meninos. Ok? Ficou claro o que eu falei ou ficou alguma dúvida? Ok. Ficou claro. Eu acho que vocês estudaram isso lá em Eletricidade e Magnetismo. Estudaram? Se não estudou, devia ter estudado. Né? Porque é um experimento simples de ser feito lá. Quem gosta de fazer isso é Ismael, né? Ismael gosta dessas coisas. Cadê? Vamos voltar lá? Então, você vê que tem vários experimentos. Esse de indução eletromagnética, tem vários outros, né? O que é isso aqui? Circuito eletromagnético, olho. Fluxo luminoso. Iluminamento. Isso aqui são mais de matemática, né? Isso aqui eu não sei o que é, gente. Então eu vou entrar aqui para saber o que é. Sólido platônico. Aqui não é física. Esse aqui não vale escolher. Esses aqui também não. Isso não é física, isso é matemática. Né? Tem a ver com a parte da astronomia. Os antigos, isso aqui chamados sólidos de Platão, são os únicos 5 sólidos capazes de fazer com polígonos regulares. Esse aqui são 4 triângulos equiláteros, ou seja, todos os triângulos têm lados iguais, né? Então são equiláteros. E você tem aqui um dado, isso aqui você pode escrever, é como se fosse jogasse um dado, um número que ele sempre vai cair com a face para baixo, né? Um número que cair com a face para baixo é um número sorteado. Aqui foi 1, aqui foi 2. E aqui ele está mostrando, girando o tetraedro, né?
aqui sem estar com número. Isso aqui é só para... Então, você pode explicar um dado que pode ter 4 valores diferentes. Esse é o dado com 6 lados iguais, é o cubo, né? Também chamado de hexaedro, porque tem 6 lados formados por quadrados, onde os quadrados são polígonos regulares, ou seja, todos os 4 lados são iguais. Esse aqui é o octaedro, tem 8 lados iguais, tá vendo? Se você jogar o dado, por exemplo, ele sempre vai estar com com a face que estiver para baixo. Você vê que o cubo é o cubo e esse outro aqui, né? O, 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 quem que é esse aqui? Esse aqui tem quantos lados iguais? Tem 12, então é do decaedro. O icosaedro é esse aqui, ó, né? que tem 20 lados iguais. Aqui ele está explicando como fazer o icosaedro com papel, né? O tetraedro. Aqui você dobra um papel, um triângulo assim, depois você desdobra e você tem aqui é o fundo, a cor, você vê todos os lados do tetraedro. Os antigos, então, eles associavam isso aqui ligado aos 4 elementos, né? Um ao terra, o outro é o fogo solto, o outro ar, a água, e esse outro aqui, ele forma o 5º elemento, que é o universo ou o éter, né? Então, tinha todo um sistema dispositivo. Esse aqui tem 12 lados iguais, você jogar esses dados e ele vai dar 12 respostas diferentes. Já esse aqui é quando você joga o dado, você vê que se colocar o que tiver para baixo, que é a face escolhida. Os únicos que tem sempre uma face voltada para cima é esse do decaedro e o cubo. Aí você pode escolher pelo marco que está em cima. Esse aqui não. Quem já jogou RPG aí, sabe que quando você joga esses dados aqui, esse aqui também tá. Você joga o 8 para baixo e ele vai estar aqui com um desses lados para cima. O 1. Quando você joga o 1 para baixo, fica o 8. Né? Se o 1 está deitado para baixo, você vai ficar com o 8 para cima. Né? E esses aqui não. Né? Então, isso aqui funciona assim? Não, funciona também. Ó. Sempre vai ter uma face voltada para cima. Então, quem já jogou aqueles RPG, eles têm esses 5 tipos de dados aqui. Eles têm todo um significado simbólico na história da matemática, na história mística, né? Que encontrava a matemática sagrada. E você tem essas 4 figuras aqui, toda uma história em torno delas. Né? Então, aí você pode explorar a questão da matemática, dos jogos de azar, né? Da coisa ser aleatória, como você pode viciar um dado desse, se você colocar um peso maior aqui, a tendência do 2 cair para baixo é maior, então sempre vai dar 5. Então você pode criar dados viciados. Né? Se você jogar um peso maior no número 1, a tendência do número 1 ficar para baixo e o 6 então ficar voltado para cima é maior. Então você cria dados viciados dessa maneira. Né? Você pode criar. Né? E a pessoa não perceber, ou seja, de cada como é 1/6 de cada um para apresentar, aí você vai vendo que vai ter tendência a aparecer mais um número do que o outro, né? E os caras com... Então não é tão aleatório assim. Né? Então todos esses experimentos você pode abrir e contar histórias sobre eles. Né? Obviamente tem alguns que eu não sei qual é a história deles. Né? Tá bom? Então, vocês vão escolher um desses experimentos aqui. Ó. Tem vários. Tá? Vocês podem escolher um. Né? E você vai fazer todo o estudo em cima de um desses resultados. Não pode haver repetição. Qualquer um desses da física aqui, tá? Vocês podem repetir e fazer o experimento. Tá? Você tem de força, você tem aqui momento de inércia, para quem estudou mecânica, você tem aqui ó, todos eles descendo. Né? Isso aqui. Tamanho da rampa.
Ah, para. Atenção. Solta. Quem chegou primeiro? Solta. Talvez se a gente diminuir a rampa, fica mais fácil. Ó. Atenção. Solta. Não. O rosa. Solta. O rosa. Solta. Olha lá. E é a bola sólida. Essa bola é oca. Essa é sólida. Esse é um cilindro sólido. Esse é um cilindro oco. Tá certo? Ou seja, esse aqui tem um momento de inércia maior. Então, parte da energia cinética dele é a energia cinética de rotação. Então, ele fica para trás. Porque ele tem o custo energético dele, em vez de ganhar em velocidade linear, ele ganha em velocidade angular. Não em velocidade angular, em energia angular. A velocidade com que eles descem é a mesma, né, dependendo da altura que ele está. Mas como um momento de inércia é diferente, você explora então os conceitos de momento de inércia. Né? Então, se você estiver preso dentro de uma roda, se você quiser descer mais devagar, você sai do centro e fica na borda. Né? Porque você vai sentir um enjoo maior, mas vai chegar com uma velocidade menor. O estrago pode ser menor. Né? Ele leva mais tempo. E aqui, ó, aqui é o momento de inércia. Eu estou fazendo aqui bem devagar e ele solta. Ó. Tem uma coisa. A bola ganha. Né? E aqui ele explora como é que é o momento de inércia de cada um desses aqui. Você vê que esse aqui é o maior deles, mr ao quadrado, seria 2/3. Aqui é meio e aqui é 2/5, é o menor de todos. O menor de todos. E aí você tem que estudar todo o negócio lá de momento de inércia de mecânica. Esse aqui é um tipo de problema que é difícil você explorar isso, por exemplo, no ensino fundamental. No ensino médio dá para explorar, mas no ensino fundamental fica complicado. Tá bom? E todos esses aqui você pode brincar. Esse aqui é de que é esse aqui? Intensidade do campo gravitacional. Né? Equilíbrio mecânico. Ah, esse equilíbrio mecânico aqui, ó. Olha lá. Aí ele cai. Tá vendo? Poxa, como é que eu vou? Ó, quando ele... Enquanto o centro de gravidade dele estiver ainda no plano, ele não cai. Quando o centro de gravidade dele, ó, caiu. Aqui não vai porque ele bate na parede. Né? Se eu segurar na bolinha verde ali, professor, dá para mudar o ângulo de visão. Ah, tá vendo? Rapaz. Ah, é para você ver atrás do cilindro lá, tá? Essa é a ideia da torre de Pisa. Por isso que a torre de Pisa não cai, ó. Ó o centro aqui, ó. Tá aqui, ó. Se ela inclinar mais um pouquinho, ela cai. Aí não tem como segurar. Ó. Um pouquinho que inclina mais, ó. Para quem já foi em Santos, né? Lá no estado de São Paulo, eles têm uns prédios lá que eles são inclinados, né? Aí os caras estão tentando fazer ele retornar aos pouquinhos, mas é porque o centro de gravidade dele, ó, não aponta. No momento que ela sai, ó, aí não tem jeito, aí cai, aí sai de baixo. E quanto mais cai, mais o centro de gravidade sai fora do rumo, aí ele cai no chão. Isso é a mesma coisa com a gente, né? A mesma coisa com a gente. Aquela ideia da dança do Michael Jackson, em que ele inclina aquilo ali assim, tem truque ali. Né?
né? A pessoa não consegue ter força para fazer isso. É a mesma coisa quando você levanta. Depois vocês tentam fazer aí na casa de vocês, sair de uma cadeira, né? É a mesma ideia. Se você sair da cadeira, você está sentado aqui, ó. Você está sentado na cadeira. E se você tiver aqui, ó, com a mão assim, sem levar a mão e sem levar o corpo para frente, tenta levantar. Você não consegue. Se você não fizer o impulso de ir para frente, você pode ser o atleta mais forte do mundo. Você não consegue levantar a perna desse jeito aqui, sem levar o corpo para frente. Você pode ganhar aposta com os outros, né? Ok? Beleza? Então, vocês vão escolher, não pode escolher nem indução eletromagnética, nem o ludião, e tem que, além de explicar o conteúdo da física que está ali por detrás. Escolher um deles, cada um vai escolher. E depois que escolher, vai apresentar aqui e vai escrever aqui dentro, então, de experimento virtual, tá? Aqui dentro, ó, experimento virtual, vocês vão escrever o nome de vocês para ninguém escolher o que vocês escolherem. Então, quanto mais rápido você escolher qual experimento você vai usar, fica mais fácil. Perfeito? Mas aí a bola é de vocês têm que fazer o experimento. Tá bom? Legal? Tá bom. Certo. Legal, tá bom. Então é isso. Mais alguma coisa? Então um negócio que a maior parte é vocês que tem que fazer. Agora eu tenho que esperar vocês fazerem para a gente avaliar isso aí. Tá bom? Não vamos demorar muito para fazer. Perfeito? Então. Perfeito. Sumiu. Então, vou parar de compartilhar aqui. Parar de compartilhar. Vou parar a gravação.